Escreve fantasia em busca da verdade? É isso mesmo, é isso que é o grande valor da ficção. É que nós escrevemos a fantasia na busca de facto de uma verdade. A ideia que eu tenho é de que eu sozinha sei muito pouco, mas criando personagens, colocando-as num palco e elas falando umas com as outras, elas ficam a saber muito mais do que eu própria sei. Portanto, cada livro é uma espécie de laboratório de experiência para alcançar alguma coisa. E ainda que nenhum livro chegue, de facto, a dar uma resposta total, eu penso, é no próximo. Ter na gentileza companhia, cabem todos nessa travessia. Fala leve que a delicadeza também se senta à nossa mesa. E ela vem daquele mundo estranho. Quanto mais as palavras bonitas, é nesse encontro que começa no entretanto das palavras ditas. E ela vem daquele mundo estranho, das conversas boas e infinitas. E essa é a beleza das pequenas coisas. E essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é... Uma conversa com Bernardo Mendonça. Pode um romance, ou mesmo um discurso, abrir ao mesmo tempo consciências e velhas rachas no país? A minha entrevistada é uma das vozes mais relevantes e notáveis da literatura portuguesa contemporânea. Foi a primeira mulher escritora distinguida com o Prémio Pessoa 2025 e acaba de ser agraciada pelo Presidente da República com a Gran Cruz da Ordem de Santiago de Espada. Além do facto de ser o primeiro nome da língua portuguesa a receber o prestigiado Médici Étranger. Autora de 13 romances e 7 livros de contos, além de ensaio, teatro e crónicas, foi um dos nomes convidados pelo El País para substituir o espaço deixado por Mário Vargas Llosa. Falo de Lídia Jorge, que merecerá todos os prémios, elogios e abraços coletivos, mas já afirmou que a exposição pública é para si um terreno áspero para quem se dedica à exigente arte da literatura, que convoca a solidão, o silêncio e o tempo lento. Este coro da unanimidade e dos aplausos é um bom alimento para um escritor? Ou tem um lado perverso e até esgotante? E já agora, nesta fase da vida, o tempo acelerou ou sabe como nunca antes fazê-lo abrandar? Numa das últimas vezes que falámos, Lídia deixou uma frase farol. Os escritores olham para a realidade de olhos fechados a procurar a alma do mundo. Somos como fósforos. Ardemos no escuro. Ela também diz de si que é uma escritora antena, que escreve a partir do chão e dos invisíveis que estão debaixo da mesa, no sítio onde caem as migalhas. Uma autora que durante boa parte da sua vida escreveu sobre a experiência portuguesa e a memória da ditadura, da guerra colonial, do pós-25 de Abril e a desilusão, os remorsos e a esperança. E quanto a isso, o seu discurso no dia 10 de junho do ano passado foi um acontecimento, um ato de insubmissão e um abre-olhos contra os extremismos. O que lhe valeu um massivo aplauso da sociedade, assim como uma chuva de críticas e apupos do lado onde Lídia apontou a mira. Sem meias tintas sobre um assunto que ainda divide o país, Lídia desarrumou o mobiliário pesado na sala mais nobre da nação, abriu-lhe as janelas, sacudiu-lhe as cortinas, a talha dourada e o pó e deixou-nos uma importante lição de história, de decência e humanidade que nos permitiu ver a possibilidade de um caminho e de um chão comum, além da escuridão, do ódio, da mediocridade e da lama. Nessa sua intervenção, Lídia Jorge criticou a atual alienação da cultura digital, desfez o mito do sangue puro e citou Shakespeare, Camões e Cervantes.
Sobre ele chegou mesmo a dizer: 3 autores que perceberam bem que, em dado momento, é possível que figuras enlouquecidas, emergidas do campo da psicopatologia, assaltem o poder e subvertam todas as regras da boa convivência. Lídia sabe bem que o mundo está a mudar e não parece ser para melhor. É precisamente sobre essas tormentas, essa verdade por decifrar e sobre o mistério do outro e da condição humana que Lídia Jorge continua a escrever. Aliás, Lídia tem afirmado que não tem mais interesse em dedicar-se ao passado e que quer, a partir de agora, mergulhar só no presente. Com essa mudança de perspectiva, o que mais se altera na sua literatura? Vou perguntar. O que mais dizer sobre Lídia, que nasceu em Buliqueime, cidade da Algarvia, onde passa atualmente boa parte do ano, que foi professora em Moçambique, onde teve um dos seus filhos, que chegou à literatura com O Dia dos Prodígios, em 1980, e é autora de obras marcantes como A Costa dos Murmúrios, um dos mais importantes romances sobre a guerra colonial, e seguiu um longo e brilhante percurso até chegar ao seu último romance, Misericórdia. Talvez o mais íntimo e mais aplaudido de todos os seus escritos, publicado em 2022, que conquistou de forma particular a crítica e os leitores e que partiu de um pedido da sua mãe, antes de morrer. Uma exaltação da vida, da curiosidade, da sabedoria, mesmo quando a morte espreita. Desconfio que muita coisa mudou também em si, depois deste livro. Será assim? O que sei é que Lídia Jorge, a conselheira de Estado que representa as pessoas comuns, irá lançar já em abril um novo livro. Uma obra que junta as crónicas que tem publicado no Jornal Espanhol e que tem como sugestivo título O Céu Cairá Sobre Nós. 30 crónicas e um discurso. O que pode a literatura iluminar sobre o que aí vem? No discurso do Prémio Pessoa, Lídia apelou à vigilância sobre a inteligência artificial em defesa do pensamento humano e chegou a disparar. O mundo de hoje, descomposto, está à beira do estado de alucinação global. Como escapar desta alucinação? Bom, tenho muito para lhe perguntar, mas acima de tudo para escutar. Vamos ver até onde é que vai esta nossa conversa. É na sala de podcast do Expresso onde estamos agora. Olá, Lídia Jorge, bem-vinda, bem regressada ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá, Bernardo, é um grande gosto voltar aqui e ainda por cima ouvir uma espécie de oráculo do meu passado. Quando se faz um balanço desta natureza, é como se tudo tivesse sido fácil. É como se só se fala dos highlights da parte de cima, não é? Mas não, isto é um caminho longo e que se faz como uma toupeira. Uma vida, é preciso uma vida e é preciso muito trabalho, muito esforço. Sim. Vamos conversar sobre isto? Vamos, com certeza. Vamos. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Com tantos infernos e tormentas no país e no mundo, o céu está prestes a cair sobre nós, Lídia? Eu espero que não. Espero que não. Aliás, esse título é retirado de uma canção afegã. Ah, sim? É retirado de uma canção afegã em que se diz em que os afegãos dizem que o céu cairá sobre nós, mas ainda assim nós estaremos aqui para vos ameaçar. E, portanto, é um título, digamos, que tem uma mensagem incompleta. Porque, no fundo, e talvez eu tenha escolhido isso com a ajuda da editora, da Cecília Andrade, porque o título, à primeira vista, parece que é alguma coisa ameaçadora que irá mesmo acontecer, mas depois desembrulha-se, não é? E todas as crónicas, no fundo, minhas, refletem aquilo propriamente que eu sou. Acho que há pessoas que são assim como eu, talvez muitas, a maior parte, possivelmente, da humanidade é assim. Falamos do perigo, mas para que ele não aconteça. Como se nos preparássemos para alguma coisa, sendo conscientes do que pode acontecer, encontramos uma espécie de mochila preparatória para enfrentar.
E por isso, muitas vezes, há uma espécie de atitude que se diz que é pessimista, mas que não é pessimista, é de expectativa. E ela é oposta, digamos, ao otimismo. Esse otimismo que leva a que as pessoas não se preparem e que não sejam conscientes e digam apenas: eu sou otimista, tudo vai correr bem. Há resistência. Sim, exatamente. Quer dizer, a resistência é preparar-nos armados na alma para que não se deixe que o céu caia sobre nós. Isso é que é. Ainda pegando neste título que nos leva para muitos lados, não posso deixar de falar do que o país está a passar com estas tempestades que estão a deixar parte do país em muito má situação, certas localidades. Um país que se sente abandonado pelo governo, pelos poderes, e eu pergunto-lhe, olhando para estas últimas notícias, somos um país de papelão e de show-off? Eu acho que essa perspectiva é demasiado dura para a nossa população, porque os governos e as estruturas administrativas são prolongamentos daquilo que é o povo, não é? Ainda que depois haja a devolução, porque o povo depois recebe o impulso que é dado e exemplar ou não exemplar que é dado, digamos, por aquilo que é a superestrutura de uma sociedade, que são os seus governos e o que é aquilo, o papel do Estado. Mas eu acho que nós não podemos ter contemplação com o que está a acontecer. Mas, ao mesmo tempo, temos de perceber que a reconstrução é um papel coletivo que nós todos temos de enfrentar. E está a acontecer respostas da sociedade, aliás... As respostas da sociedade que estão a acontecer, civil. As mais importantes são, de facto, uma coisa absolutamente extraordinária, que é a solidariedade entre as pessoas. A solidariedade entre as pessoas está a ser alguma coisa de extraordinário e também, eu diria que os meios de comunicação social têm ajudado bastante. Há meios de comunicação que praticamente pararam tudo para ir dar voz àquelas pessoas que estão completamente isoladas. E muitas dizem: vocês são os primeiros que aqui chegam para falar connosco. E a importância simbólica e literal de ajuda, agora, não é? Sim, agora eu tenho de dizer que, de facto, nós estamos perante um momento em que, ao espelho de nós próprios. Havia um homem, que teria talvez a minha idade, que dizia uma coisa importantíssima, dizia para os jornalistas: estou aqui sozinho, tal e qual como quando eu era menino. O que significa que ele percebeu que estava, depois de 51 anos de democracia, ele estava como no tempo de Salazar. E isto é preciso, de facto, que ninguém tenha mais razão para dizer isto, não é? Agora, no meio de tudo isto, há alguma coisa que me parece que é importante. Isto vai demorar muito a repor o que está a acontecer. Mas eu tenho a ideia de que não é possível, a partir daqui, os autarcas, os ministros, quer dizer, nós não nos capacitarmos de uma coisa. É que o país, nós estamos numa latitude e numa situação geográfica que é muito boa. E por isso nós descuidamos-nos, nós não nos preparamos. Quer dizer, estar aqui neste paralelo, estar aqui nesta zona à beira do Atlântico, na ponta da Europa, do ponto de vista climatérico, por vezes até dizem que é o nosso único bem, de facto, faz-nos descuidar em relação àquilo que é a habitação, que é as estruturas das pontes, as estruturas das pontes, das estradas, de tudo isso, não é? E, neste momento, é preciso compreender, com a alteração que se está a dar, nós somos um país colocado também numa zona crítica. E não dá para fazer uma preparação a posteriori. Não dá. Aliás, veja-se as nossas casas. Quando vêm as pessoas visitar-nos e dizem-nos, no verão dizem: aqui as casas são muito mais quentes do que o nosso país. Depois, quando vêm no inverno, dizem: aqui as casas são muito mais frias dos nossos países. Nós contentamos-nos com umas casinhas de papel, com umas casinhas de tijolo baratas, porque o clima o permite. A partir de agora, eu tenho a ideia de que estamos perante uma realidade muito, muito exigente e que não vamos poder voltar para trás. Fica a reflexão e um olhar para a frente. Queria agora olhar para o discurso, ou para uma parte do discurso que teve
quando recebeu agora o Prémio Pessoa, e a Lídia apelou à vigilância sobre a inteligência artificial em defesa do pensamento humano, e chegou a dizer: o mundo de hoje descomposto está à beira do estado de alucinação global. Como é que podemos escapar desta alucinação? Eu acho que ainda não há uma solução. Acho que nós ainda estamos a atravessar uma penumbra, porque também as pessoas ainda não se aperceberam daquilo que pode acontecer. Ainda há um deslumbramento da tecnologia? Eu acho que sim. Aliás, a última entrevista que o António Damasio deu ao Expresso, ela é muito, muito, muito clara, não é? Quer dizer, o grande problema é se os instrumentos, os sujeitos criados pela inteligência artificial acabarem por ter consciência. E, portanto, aí, de facto, nós temos de falar de que ficamos perante, não é o Homo sapiens contra o que lhe antecedeu. É uma outra coisa, porque estamos fora da humanidade. E, portanto, não sou eu apenas faço reflexões sobre aquilo que leio, não é? Portanto, não tenho nenhuma autoridade para dizer o que se vai passar, mas tenho autoridade, e acho que todos nós temos autoridade, para nos mantermos alerta, porque do ponto de vista de quem está inventando permanentemente tudo isto, temos de lhes perguntar até onde é que querem ir. Até onde? E o que já estão a fazer, porque já se sabe, há estudos sobre isto, há uma agenda sombra, o algoritmo que dita formas de consumo, formas de olhar, formas de pensar e de votar, que paulatinamente substituem o pensamento próprio e o que faz de nós humanos, não é, Lídia? E o que faz de nós humanos, isto significa, por e simplesmente, num primeiro momento, somos escravos uns dos outros. Porque o que está a acontecer é que fala em votar e fala, digamos, nos atos que nos conduzem, a publicidade de tudo isso, é a ideia de que, a certa altura, a nossa vontade não existe. Nossa vontade é comandada. E, de facto, nós sentimos isso. Sem as pessoas, muitas vezes, darem conta, não é? Sem darmos conta. Somos conduzidos. Aliás, eu sigo muito estas notícias que aparecem voluntárias, não sei quem as manda, mas que nos aparecem permanentemente nos nossos telemóveis, e percebo que elas são perfeitamente direcionadas. Perfeitamente direcionado, percebe-se perfeitamente o que é que aquilo quer, por quem é que aquilo quer que a pessoa vote, o que é que aquilo quer que a pessoa consuma. Vai criando bolhas, não é? Vai criando bolhas. Bolhas de pensamento. Sem dúvida alguma. E isso, de facto, a certa altura nós não somos autónomos. Não somos. Mas essa é uma fase em que a parte da nossa crítica ainda pode ir. Digamos, nós podemos ficar espertos diante disso, duvidarmos, e neste momento há, mesmo do ponto de vista das escolas, há todo um movimento para que os miúdos percebam o que é falso e o que é verdadeiro, o que é mentira. Até no estrangeiro, não é? Se bem que cá já começa a haver um movimento. Sim, começou agora. Eu tenho uma neta que que vive e nasceu ela no Reino Unido e na Escócia, e percebo na escola dela no Reino Unido, pois, há toda uma preocupação pela crítica. Têm mesmo cadeiras, desde pequenos, para lerem o que está a acontecer. A literacia digital. Literacia digital, o que é de facto muito importante. O que não significa que não estejam sofrendo imenso. Claro. Porque, por outro lado, o mundo digital, com os adolescentes e as crianças, é absolutamente cruel. Cruel. Permite coisas que permite desvios, permite insultos, permite aniquilamentos de personalidade de crianças que estão a crescer. E a formar pensamento e a personalidade, que é terrível, não é? Absolutamente terrível. E isto atinge de várias maneiras todas as idades, mas claro, quem está a crescer ainda mais tem menos ferramentas. Diria que historicamente estamos agora mais frágeis, mais tontos, mais toscos ou infantis por causa da tecnologia? Não posso dizer. Acho que ainda não estamos. Quero dizer, acho que ainda não estamos. Nós estamos num momento de passagem. Quer dizer, eu lembro-me de Portugal, para não irmos mais longe, que estava completamente desinformado. Quando começou a democracia, as pessoas não sabiam quem é que eram os ministros, não faziam ideia de nada. Aliás, ontem, no discurso, enfim, nos cumprimentos, eu disse uma coisa sobre o presidente
o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e que eu acho que corresponde àquilo que não só que eu penso, mas que muita gente pensa. Ele teve ao longo destes 2 mandatos, teve um grande papel, que foi o papel explicou os mecanismos da democracia ao país. Explicou as leis, explicou como era, pensou em voz alta, mesmo correndo o risco de errar em público. Isso foi uma coisa muito importante, um legado que ele nos deixa. Ele deixou-nos muito mais perto do ponto de vista da crítica, no domínio político. E agora veja, no princípio, foi ainda nos anos 80 que houve uma equipa de jornalistas, 80 ou já 90, creio que já 90, que andou pelo norte do país a dizer que eles eram ministros e as pessoas falavam com eles porque fizeram uma experiência. Mas anos 90 foi ontem. Pois foi ontem. Não foi assim tão para trás. Ora bem, foi democracia de ontem, não é? De ontem. E as pessoas acreditavam que eles eram ministros porque não sabiam quem eram os ministros. Portanto, acreditaram que eles eram os ministros. Eu gostava um dia ainda de refazer esse momento, porque foi uma coisa absolutamente extraordinária. Eu disse isto, de facto, mostra que estamos ainda muito, muito longe de de estarmos vivos, espertos. Portanto, também íamos votar pelos caciques. Pois. Quer dizer, nós agora votamos por caciques globais. É isso. Mas antes havia os mesmos caciques. A Lídia fez muito bem, lembrou a memória e a memória de um povo analfabeto, com pouca informação, com dificuldade de acesso às urnas, mas hoje há outras formas, há outras ignorâncias, não é? E outras alienações, não é? Perniciosas. Que também é um fenómeno mundial, mas também nacional, não é? Não, sim, sem dúvida alguma. E uma que tem a ver com essa expressão que foi nascida, ou que foi globalizada em 2016, que foi precisamente com o início do Trump, que a ideia de fake news se globalizou, não é? E de facto ele fez bem ele ter divulgado essa expressão. Foi alguma coisa que ele próprio tinha começado a criar, implantou, não é? E a partir daí há uma coisa que é importante a gente perceber, é que há pessoas que não se importam de não acreditar no que estão a ver, mas repetem a mensagem que estão a ver. Quer dizer, não acreditam, mas repetem-na. Não se importam com os factos, com as provas, com a informação. Não. Querem acreditar no que querem acreditar. Isso vem de onde? Mesmo não acreditando. Não, vem... Um descontentamento profundo? Há uma espécie de ressentimento profundo contra aquilo que é aqueles que sabem. Aqueles que podem, aqueles que sabem. E, portanto, a ideia de pôr na cara de quem pode e de quem sabe uma mentira em que eles também não acreditam e fazê-la divulgar é um ato de poder. Dá-lhes uma noção de poder? Dá-lhes uma noção de poder. Eu quero dizer-lhe uma coisa. Quando aquela rapariga, cujo nome agora não me recordo, mas que foi do Bloco de Esquerda, a primeira, não do Bloco de Esquerda, não, do Livre, a primeira deputada... Joacine Catar Moreira, exatamente. Quando a Joacine Catar Moreira entrou no Parlamento, disse uma coisa muito importante. Disse o seguinte: eu estou aqui para dar cabo deste estaminé. E o estaminé era a Assembleia da República. Ela disse mesmo: eu nasci para estar aqui, e disse: eu estou aqui para dar cabo deste estaminé. Ela não deu cabo do estaminé. Aliás, o estaminé deu cabo dela. Ela, pronto, foi-se embora. Mas, na verdade, ao mesmo tempo, inaugurava-se um outro momento. Do outro lado do espectro político estava alguém para dar cabo do estaminé. E alguém que lhe disse: vai para a tua terra. Vai para a tua terra, exatamente. Ora, o que aconteceu é que, de facto, o estaminé precisava mesmo de ser abalado. Esse é o problema. Para olhar para trás, para o passado, para a ferida colonial, não é? Para a ferida colonial, mas mais para uma outra coisa também. Quer dizer, para a injustiça criada entre a população, e mais também para o aproveitamento indevido de quem tem acesso aos bens públicos e se serve deles. Claro. Quer dizer, há de facto uma razão profunda e uma razão razoável para que o estaminé seja abalado, como está a ser, não é? Ora bem, o que está, a meu entender, a acontecer é que quem
toma conta digamos, do abanão do estaminé, não quer que o estaminé, quer é substituir este estaminé por outro, e à primeira vista não tem a mais pequena proposta para melhorar. Não há pensamento. Há um pensamento, e há um pensamento estruturado, mas é um pensamento destruidor daquilo que é a democracia. Implodir a democracia. Implodir a democracia e criar a autocracia, mas isso está claro, absolutamente. Quer dizer, quando a gente vê toda a literatura que existe e toda a filosofia que existe em torno do poder do homem forte, nós percebemos o que está a acontecer. A ideia de que um presidente tem de dar um murro na mesa. Quer dizer, os presidentes de uma república vivem dando murros na mesa. O que é que isso significa? Há um certo país e uma certa população que quer um pai tirano à frente do país? Quer e gosta dele. E isso é preciso perceber. Antropologicamente, isso é válido. Que valha 3 Salazares. Exatamente. Antropologicamente, isso é válido. A cultura é que destrói isso. A cultura política, a cultura social, a cultura literária. A cultura é que destrói esse desejo de que alguém mande em nós, mesmo que seja para nós morrermos, mesmo que seja para ir para a guerra, mesmo que seja para nada, não importa. Importa alguém que pense por nós. Essa ideia de rebanho, de ovelha que obedece, existe. Antropologicamente isso existe. E mantém-se. E a questão toda que hoje faz muita impressão é perceber que o mundo digital, que toda a gente aceitou e pensou que felicidade, que liberdade que vamos ter, que maravilha, vamos estar uns com os outros em diálogo. É outra forma de rebanho? Não, exatamente propôs o contrário. Veio trazer a possibilidade de, ao lado de todos esses lados benéficos, criar alguma coisa que é absolutamente totalitária. Quer dizer, propõe um totalitarismo e ele é o instrumento ideal. E, portanto, como fazer? Quer dizer, nós estamos aqui num momento que, digamos, estamos uns em frente dos outros. Quem vai ganhar, quem vai perder. E aqui, de facto, falar alto, não deixar que a mentira passe, fazer um escrutínio permanente daquilo que é mentira, falar à população mostrando o engano é alguma coisa absolutamente fundamental. O jornalismo, o bom jornalismo, a boa literatura, o bom pensamento, a cultura. Pode ajudar a apontar o caminho, não é? Não pode ajudar, é ela que lhe cabe isso. É ela que lhe cabe isso, não é? E é por isso que é o grande medo que se tem de que, de facto, ali a imprensa e a comunicação livre caia, digamos, na mão de quem pode, precisamente, alterar. Pois E é por isso que essas iminências tecnológicas que estão criando esse novo mundo, de facto, têm de ser combatidas. E estão a querer colocar a mão nos grandes meios de comunicação social. Parece que estamos cada vez mais governados no mundo pelos grandes tecnocratas, ricos, os grandes vilões. Sim, que se juntam, que juntam o poder económico fantástico com o poder manipulador da tecnologia. E, portanto, temos de estar aparelhados, digamos, contra isto. Que não é recuar, não é dizer que... não é voltar para trás. É pegar nos instrumentos do futuro e não deixar que, de facto, dominem aquilo que foi a conquista moderna dos homens, que é serem livres, terem capacidade de expressão autónoma e livre e terem meios, digamos, de que a sua opinião não os conduza a situações de irradiação do ponto de vista laboral. Quer dizer, manter aquilo que, no fundo, foi conquistado a partir da Revolução Francesa. E que tem sido uma luta constante. Pois, é verdade. Sim, por alguma coisa, digamos, existe hoje o Dark Iluminismo, que é, de facto, voltar para trás aos momentos mais escuros, porque, na verdade, tudo o que nós estamos a ver nos Estados Unidos se baseia em alguma coisa que é ir ao movimento antes do iluminismo. E as pessoas têm de compreender isso. O iluminismo libertou-nos, deu-nos cidadania a todos, fez
do pobre um rei. Fez do pobre um rei, isto é, rei de si mesmo, não é? E é dono isso, de si dono mesmo. de si mesmo. Eu, quando digo rei, é Bem nesse sei, sentido natural. bem sei. É nesse sentido de dizer, eu sou livre. A ideia, eu sou livre. E estamos a avançar em marcha atrás. Na marcha atrás para, digamos, para umas trevas, digamos, As trevas medievais. Não é? Em tempos, numa entrevista que deu à revista Visão, bem importa frisar, e que continua a revista Visão, alertou sobre o momento presente dizendo: meus senhores, minhas senhoras, calcem as galochas, vamos atravessar a lama. Vive numa fase de pessimismo sobre o rumo da humanidade? Não, vive sob o estado de vigilância. É diferente. Que caminho é esse em que é preciso calçar as galochas e atravessar a lama? Nós acabamos de atravessar uma lama. Continuamos a atravessá-la. Neste momento, eu estou cheio de esperança. Acho que aconteceu alguma coisa boa no nosso país no último domingo. Exato. Ver pessoas que foram votar de barco, votassem em quem votassem. Verdade. Foi alguma coisa de absolutamente tocante. Mais do que isso, ver contra tudo aquilo que foi um horror de mentiras, de falsidades, de tudo isso, que foi a lama permanente. E, de facto, os portugueses escolheram uma outra coisa. A maioria. Ao mesmo sim. tempo, vários analistas, certamente a Lídia já ouviu alguns, de alguma forma, não sei se torcida ou com alguma razão, vão dando conta que a cada votação o partido de extrema-direita vai crescendo e, portanto, é uma fatia do país que continua a crescer. Isso, que olhar tem sobre isso? É preocupante, não há dúvida nenhuma. Agora, e assim, possivelmente, vai ser necessário aquelas pessoas tomarem o poder para a população perceber o que é. E isso é que é trágico, se for assim. Acha que é inevitável que isso aconteça? Gostaria que não fosse. Gostaria que não fosse. Ainda sobre a cultura digital, também já escreveu: o escolhido passou a ser o menos exemplar, o menos preparado, o menos moderado, o que mais ofende. É esse que está a ter cada vez mais lugar, não é? Sim, é verdade. É verdade. O que é que pode a literatura? A literatura é um poder suave, age lentamente, mas é um poder forte no sentido de que onde age. Todas as pessoas que são leitoras e leitoras de determinado nível, acho que acabam por ficar com um sentido crítico muito mais amplo e que percebem também uma outra coisa, que é a capacidade que nós temos de olhar para a outra pessoa vendo-nos como se fosse um prolongamento de nós mesmos. E isso, portanto, quando se é leitor, acho que é muito mais fraterno. E a literatura é isso. Ora bem, é a proposta, portanto, oposta àquilo que nós tememos. Eu gostava de saber que literatura é que as pessoas de extrema-direita leem. Muitas vezes se fala, porque Hitler era um leitor. Mas o que é que ele lia? Pois. O que é que ele lia? Não pois. Não leu, possivelmente não leu Dostoiévski, não é? Pois. Quer dizer, é possível que Putin também tenha lido muito Dostoiévski, não é? Mesmo assim é assim. Não há uma relação direta e imediata necessária, mas na globalidade, de facto, a literatura muda. Quando eu leio Chekhov e leio outros escritores, eu penso como é que é possível que uma pátria que dá, quando as pátrias dão livros absolutamente extraordinários que apelam à humanidade das pessoas, não é? Dostoiévski, que escreveu Os Irmãos Karamazov. Como é que é possível a mesma pátria? Crime e Castigo também. Crime e Castigo, O Idiota, que é a representação de um Cristo moderno, não é? Quer dizer que é o da bondade absoluta e que nos comove a todos. Como é que é possível?
De facto, a humanidade é assim, não é? E é uma luta, por isso que eu digo, quer dizer, isto é uma luta permanente que se faz. Sobre a leitura, os estudos apontam que os mais jovens, e não só, consomem mais informação e leem mais nas redes sociais, o lugar das fake news, não é? E onde o ódio se propaga mais, leem menos literatura e leem menos jornais. Uma fonte de preocupação, não é? Claro que isto é uma generalização, claro que há jovens a ler literatura e com uma boa educação, mas é um alerta. É sem dúvida um alerta. A educação, a importância da educação. Sim, sem dúvida. Aliás, é uma das coisas que eu estou preocupada, porque nesta campanha eleitoral a educação desapareceu por completo. Do discurso. Do discurso, completamente. Já não digo, a cultura já nem espero isso. Já nem espero isso. Mas a educação desapareceu completamente. Para o António Guterres, quando foi primeiro-ministro, era a paixão dele. Já não colhe votos falar sobre educação? Acho que não. Acho que colhe muito mais votos falar naquilo que são as bandeiras da extrema-direita. Imigração. Que é imigração, corrupção, as forças de segurança. Quer dizer, há uma atitude militarizada. É alguma coisa e vai-se, digamos, àquilo que é as necessidades imediatas de fechar a porta, de trancar a porta, de não deixar o outro. Percebe? Quer dizer, estamos num estado de pré-guerra mental. Quer dizer, é uma guerra, é uma espécie de pré-denúncio de uma guerra total, de uma violência. É criar violência para que não haja violência. Inventar inimigos, normalmente o mais fraco. Exatamente. Não se inventa nada. A história aponta para onde se chega assim, não é? Exatamente. Agora, como passar esse aviso? É por isso que a escola, eu acho, sinceramente, quer dizer, não sou ninguém, mas acho que se tem de chamar a atenção para isto. Quer dizer que é o discurso, ultimamente, o discurso sobre a educação desapareceu. Porquê é que desapareceu? Claro, está a ver, é a saúde. Foi a saúde, foi a segurança, são as coisas básicas e imediatas, não é? Aquelas que faltam, mas é outras as que modelam o pensamento. Ora, o meu primeiro perigo grande é o do pensamento, compreende? Quer dizer, porque tudo o resto, nós, enfim, infelizmente, uns são melhor tratados, outros infelizmente morrem, não é? Sem dever morrer, as crianças nascem nas ambulâncias, tudo isso são fatalidades. Agora, o pensamento é uma coisa importantíssima, é uma coisa que faz o futuro. Comoveu-me muito o facto de, numa zona que ontem lembrava-me do nome, neste momento não me lembro, mas numa região perto, penso eu, de Leiria, o Presidente da República foi ao encontro dos meninos que estavam dentro de uma escola. Acho que ontem disse-me que eram 400 e tal. Não havia mais nenhum sítio onde pôr as crianças. Tiveram de levar para aquele lugar. E o Presidente foi ao encontro das crianças e perguntava-lhes onde é que há, quem é que não tem luz? Todos levantavam o braço. Quem é que não tem água? Os outros levantavam o braço para dizer, conta lá como é que estás a fazer. Pois os miúdos, aqueles miúdos a falarem, e eu olhei e pensei, isto é preparar o futuro. É dar noção de comunidade. É dar noção de que eles nunca estão perdidos, de que nunca estão sozinhos. Isto é preciso fazer, não só sobre a questão da emergência em que se está, mas estas crianças precisam de se lhes perguntar, ponham o braço no ar, quem é que já leu uma história? Compreende? Quem é que já leu uma história? Quem é que sabe multiplicar? Precisam de ser escutados. Precisam de ser escutados e precisam de ser conduzidos. Precisam de ser conduzidos para as coisas boas que acontecem, para a fantasia que passa na televisão, para a fantasia que passa no grande ecrã. Precisam de voltar a ir ao cinema. Precisam de tudo isso. Mas há muitos sítios onde os professores estão a fazer isso em silêncio. Não sabemos avaliar, porque também eu muitas vezes não sou capaz de fazer a síntese. Vou a uns sítios e tenho ideia de que tudo está perdido. Vou a outros e que tenho ideia de não, pelo contrário. Aqui há um grupo. E há os professores, que são pessoas absolutamente fundamentais nesta mudança, que têm de ser respeitados.
têm de ser respeitados. Se muitos não estão lá a fazer coisas boas, eles têm de ser escolhidos. Eles têm de ser escolhidos, têm de ser também avaliados. Tem que ser uma classe Tem de nobre, ser uma classe nobre e bem apoiada. Bem apoiada. E possivelmente, primeiro tem de se apoiar e depois então escolher, já que não se pode escolher porque eles não querem ser professores. Não querem. Eu hoje fui professora. Eu hoje duvido se quereria ser professora. Com o que está a acontecer. Porque não se sentiria bem tratada. Não. Sem dúvida alguma. As pessoas não têm respeito, os pais vão e querem bater nos professores, o professor ganha mal, o professor é considerado um Zé Ninguém na estrutura social, que não tem nem crédito, nem tem autoridade, não tem nada. Há meninos que chegam ao final e rapazes que chegam ao final do ano não sabem o nome do seu professor. Havia uns que me diziam, não sabemos o nome dele, chamávamos-lhe a Gordunhês. Portanto, a professora de português era a Gordunhês. Não sabia o nome dele, da professora, percebe? Portanto, isto era um insulto. É um insulto. Portanto, é preciso, primeiro, respeitá-los, dar-lhes poder, dizer que eles têm na mão uma ordem e que têm na mão um poder transformador. Uma missão. Uma missão. Conferir-los de uma missão. E depois, então, fazer a triagem. O seu discurso do dia 10 de junho comoveu um país inteiro e suas comunidades de imigrantes, mas também levantou iras e ódio. Sentiu que uma parte do país não estava preparada para se ver ao espelho? Senti que não se quer ver ao espelho, que é diferente, não é? Senti que não se quer ver ao espelho e mais quer, se vê ao espelho, gosta do que vê. Gosta daquilo que vê. E o que é que vê? Vê o seu rosto expulsando os outros. Desiste, não creem dos outros, porque a ideia é de que os que não prestam têm de ir e eles têm uma pitola para dizer quem presta e quem não presta. E vive num certo delírio sobre certos temas, não é? Com certeza. Aliás, é muito importante perceber, digamos, que há empresas que dependem completamente da mão de obra e do contributo de pessoas que vêm, não é? E que andam com medo de viver nas ruas, passar nas ruas porque não têm os papéis em dia, porque ninguém os respeita, que estão a salvo, que não estão a salvo de serem explorados de toda a maneira. Isto é injusto. Isto é impróprio de um país moderno, de um país, de uma democracia como a gente quer que seja, não é? Mas estão a ser instigados, digamos, para que essa situação seja depurada da pior maneira, não é da institucionalização, não é da administração que conduz as pessoas a ficarem regularizadas. É o contrário, têm de ir embora. No fundo, o que é que há aqui é a ideia peregrina de que está a haver uma substituição. A ideia da substituição. A tal narrativa da extrema-direita, não é? Exatamente, que está a haver e com a ideia... Inventar um problema. Inventar um problema e que é a ideia de que existe um português mítico, um Portugal mítico, de uma nacionalidade extraordinária, nobre e forte, de um primeiro rei de Portugal que com a espada matou mouros e não sei o quê. Quer dizer, vão a mitos absolutamente arcaicos, não é? Para dizer que nós somos puros, que queremos continuar a ser portugueses, que não pode haver, que não podemos nos misturar, que é uma decadência da raça. Mas o que é a raça? Pois, o que é isso? O que é a raça? Aliás, essa palavra, que ultimamente foi completamente banida, ainda há pessoas que se esquecem e chamam do dia 10 de junho, chamam, às vezes, pessoas com grande responsabilidade política, chamam-lhe o dia da raça. Porquê é que se retirou essa palavra? Que era a palavra salazarista e que era a palavra que, enfim, herdada do século XIX e do século XX, que era, enfim, quando se fez determinados estudos ideias de supremacia, não é? Supremacia. Mas hoje a palavra raça desapareceu completamente. Hoje utiliza-se uma outra palavra muito mais suave, que é a etnia. Um dia, à volta do mundo não haverá etnias, só haverá uma. E somos todos misturados, não é? Todos se olharmos misturados. Não é? Dos antepassados, não é? Somos todos misturados. Todos misturados. É muito interessante perceber quando se faz. Eu também não tinha bem a noção
geneticamente da complexidade onde nós vimos. Foi esse, depois, aquele discurso do 10 de junho, que criou um clamor extraordinário. Mas uma das coisas que eu percebi foi as pessoas e os cientistas, antropólogos que vieram em socorro, enfim, daquelas simples palavras que eu disse, que não passaram de simples palavras e de um simples sentimento. Sentiu que estava Sim. a escrever simples palavras ou sentiu que tinha que escrever o que tinha a escrever, doa quem doesse? Não. Eu na altura achei que era natural. Eu achei que aquilo que eu estava a dizer era natural. Era evidente. Era evidente, completamente evidente. E os ecos, o que é que lhe disseram do país? Bem, disseram-me que existe um país retrógrado, muito mais do que profundo, imaginava. E mais do que isso, aquilo que me admirou mais não foi que as pessoas, enfim, pouco instruídas e assim tivessem, ou arregimentadas na extrema-direita, tivessem feito. O que eu achei extraordinário foram liberais que acharam que o discurso era um discurso péssimo porque não tinha esperança. Ora, era um discurso sem esperança. Eu pergunto-me, onde é que isso está? Onde é que não está a esperança nas minhas palavras? E onde é que está o pensamento liberal hoje? Fica a pergunta. Sim, exatamente. E eu pergunto-me, portanto, quer dizer, vi vários analistas, está escrito, aliás, eu fiquei tão admirada que guardei, alguns, não tudo, mas guardei pessoas que eu admiro e que escreveram contra aquilo, de uma maneira, eu pergunto mesmo se ouviram ou se foi com um parti-pris. Ou se aquilo, mais do que tudo, despertou fantasmas. Despertou-lhes fantasmas, mas quer dizer, como é que é possível não perceber que aquilo, hoje em dia, numa sociedade ocidental, democrática, ainda por cima com uma base greco-romana e, sobretudo, cristã, como é que se compagina uma perspectiva tão radical contra aquilo que é o sentimento de fraternidade e de comunidade. Como é que se compaginam as duas coisas? E mais, como é que o liberalismo, que utiliza a mão de obra dos outros, que tem a ideia do comércio livre, enriquece com isso, tudo isso é contra. Quer dizer, eu não entendo, sinceramente. Mas pronto. Mas a vida é feita assim e é bom a sociedade também ter momentos de clarificação. Eu acho que... Abre olhos, não é? Momentos de abre-olhos. Sendo que o seu discurso serviu para isso, para um abre-olhos, para acrescentar ao discurso. Não quero dar-lhe uma dimensão que possivelmente não tem, mas a sensação que eu tive foi porque apareceram... desde jovens, pessoas de todas as idades, e ainda hoje tenho aqui no telemóvel pessoas que ainda hoje, passado quase daqui a pouco um ano, que me dizem muito obrigada pelo discurso 10 de junho, foi não sei o quê. Houve um trabalhador, um rapaz de um restaurante que dizia: eu estava completamente hipnotizado por dizer tudo aquilo que eu penso e que não sei dizer. E sentiram-se vistos? Sentiram-se vistos, percebe? Quer dizer, portanto, penso que sim, que ajudou alguma coisa. Agora, com certeza também, do outro lado, estarão muitas pessoas ao contrário, não é? Mas é isso é que eu acho. A única coisa é que foi um momento que talvez tenha ajudado, tenha contribuído para uma clarificação. Acho que na sociedade se clarificou ali durante um mês, que deu essa barafunda e essa luta verbal, que as pessoas se clarificaram umas diante das outras. E é um tema que ainda divide o país, apesar dos factos, apesar de se saber que a segurança social se mantém com boa saúde é por causa do trabalho dos imigrantes, que os negócios e que a sociedade vive também com essa mão de obra que desconta, e mesmo assim... Eu penso que, sobretudo, esta questão da lei da imigração que pôs o país a falar, a discutir. Seja qual for o resultado, o país está alerta. Quer dizer, as pessoas estão alertas. Eu acho que há um momento de consciência. E isso é importante. Agora, vamos ver quais são as diretrizes e como é que as coisas se vão resolver. Para onde caminhamos? Sobre o seu passado, queria lançar um pequeno desafio para si. Se tivesse que começar a escrever um livro autobiográfico sobre a sua vida,
Começaria, por exemplo, por que momento ou cena do seu passado, um momento forte, um momento especial, ou um momento aparentemente simples que lhe ficou na memória e que a revela de alguma maneira? Há vários, mas eu diria que talvez um que foi... Há um primeiro momento, sem dúvida alguma, que é importante, mas já como alguma não tinha ainda consciência. É mais simbólico do que outra coisa, mas há um momento que eu andei na catequese como as crianças todas da minha idade e fazia 4 quilómetros para ir à igreja. A minha mãe mandava-me assim. E um dia o padre ensinou-nos uma coisa muito curiosa, foi que ninguém deveria sair deste mundo sem ser batizado, porque senão não ia para o céu. E nessa altura morriam imensas crianças, aquilo que chamavam os anjinhos. As pessoas nasciam e depois eram bebés, morriam e iam embora. E morriam muitas crianças, muitas, imensas. E então eu comecei a pensar que ensinavam a batizar, que se ia buscar água e como é que se fazia. E eu cheguei a casa e olhei e não havia ninguém para eu batizar, não é? E eu fui aos animais da casa da minha avó, os gatos, o porco, as galinhas. Eu batizei toda aquela bicharada. Não fossem afinar-se. Não fossem afinar-se e não irem para o céu, percebe? Portanto, isso foi uma coisa que eu julguei que tinha feito uma coisa muito boa. E, portanto, quando voltei no outro domingo à catequese, que era antes da missa, contei o que tinha feito. E veio o padre e vieram as catequestas a olhar para mim completamente admiradas e dizer-me que eu tinha cometido um grande pecado, que eu não podia nunca mais voltar a fazer isso. Foi a primeira vez que ouviu a palavra pecado? Não, já tinha ouvido muitas vezes. Muitas vezes. Pois. Nós, na altura, nascíamos sob a ideia de pecado, sabe? Isso marca uma pessoa? A mim acho que não me marcou. Acho que não me marcou, mas a ideia de culpa, sim. A ideia de culpa e de responsabilidade, a ideia de pecado, não. Mais para uma mulher, imagina, a culpa, não é? A culpa. Para uma menina... Sim, a culpa sim, mas eu considero que a culpa não é um mal. Que a culpa não é alguma coisa que nos diminui o sentimento da culpa e da responsabilidade. Depende como se veste essa palavra, não é? Exatamente. Se aprisiona... Se aprisiona ou se, pelo contrário, dá fraternidade. Claro. Porque a ideia de culpa é uma responsabilidade partilhada, é uma responsabilidade. Na partilha com o outro não se fez o que se devia fazer. E eu acho que isso, assim como a palavra remorso, que são palavras remorso ou culpa, toda a cultura freudiana pôs isso de lado como uma coisa horrível, mefistofélica, que não podia, enfim. Mas eu tenho a ideia de que isso deve ser recuperado. Quer dizer, a ideia de culpa, sim, aliás, porque isso até tem a ver com aquilo que se passa nos governos. Os governos deixaram de ter essa ideia antiga, que era a ideia de responsabilidade. A ideia que tinham, enfim, que vem do Édipo Rei e da tragédia grega, que é a ideia de que o rei tem uma responsabilidade, que é o símbolo da responsabilidade de uns em relação aos outros. E que tem que estar à altura. E que tem de estar à altura, que tem de ser exemplar. Mas há um outro lado da culpa, e que vem da culpa judaico-cristã, que é muito mais pesada para as mulheres, com um olhar machista, então, misógino, que tira lugar à mulher. Que tira lugar e que fazia com que aquilo que acontecia na minha juventude era que dizia: tu tens de florir lá onde Deus te plantou. Essa frase. E isto levou milhões e milhões de mulheres a viverem amordaçadas, batidas, espancadas, tendo 20 filhos em vez de terem um ou nenhum, que se não o queriam, etc, etc. Sendo essa ideia era uma ideia católica da altura. Tu tens de florir lá onde Deus te plantou. Portanto, sendo agora o que acontece é que não é essa a minha perspectiva. Quer dizer, felizmente, ou por temperamento, ou por leitura, possivelmente por leitura, muito cedo. Isso desapareceu, nunca tive isso. Começou muito cedo a ler, também começou muito cedo a escrever. Pelo que sei, transformava as histórias a que lhe contavam ou que chegavam a si, dando-lhe finais felizes, não era? Conte-me lá isso. Era.
Era assim, na minha família. Eu, ao contar isto, tenho a ideia de que estou a contar uma história acontecida há 1000 anos. Então vamos lá. Mas, no tempo em que os animais eram batizados. No tempo em que os animais já não falavam, mas eram batizados. Eram batizados por Lídia Jorge. Exatamente. Era nesse tempo. Era a criação inteira, merecia ser batizada, sabe? Sim. Então, o que é que acontecia? Acontecia que eu li muito cedo, muito rapidamente, e em casa as pessoas liam livros. E eram mulheres à noite, havia serões, e todas as mulheres na altura, era uma outra coisa, é que as mulheres não tinham tempo vago. Não podiam estar com as mãos uma sobre a outra, como dizia. Quando havia uma preguiçosa, era ela estar sempre com as mãos uma sobre a outra. Ah, sim? Portanto, pois, claro, era debaixo do avental, punham a mão uma sobre a outra, paralisava. Para ninguém ver. Se está a mão debaixo do avental, percebe? Portanto, as mulheres eram, digamos, não podia haver espaço livre para as mulheres. Para elas. Para elas não havia esse tempo. E, portanto, de noite elas tinham também de trabalhar, não havia mais nada também para fazer. Faziam as costuras, faziam cestos, faziam bordados, faziam tudo, enfim, o que lhes era possível fazer, coitadas. E então o que acontecia é que havia as que liam em voz alta para os outros. Na minha família passei eu a ler, porque lia rapidamente. Muito nova? Muito Com que nova. idade? Teria uns 7, 8 anos. Uau. E, portanto, o que é que eu lia? A minha mãe comprava-me os livros de fadas, mas que eu lia de dia. Mas de noite, o que eu lia eram as histórias adultas do Camilo Castelo Branco, por exemplo. O mais suave que se lia era Júlio Diniz. Mas as histórias de Camilo Castelo Branco, os romances de Camilo Castelo Branco, pode imaginar o que é. Portanto, eu lia. Mas é assim, eu tinha a vaga ideia. A minha mãe chorava, quer dizer, havia todas aquelas histórias passionais intensas e assim. Mas eu lia e às vezes nem percebia bem as palavras. Eu começava, por exemplo, evi, a minha avó é que terminava, evidentemente, porque eu ainda, muitas palavras maiores soltava, mas eu lia aquilo. Eu lia e eu tinha a ideia de que o mundo dos adultos era um mundo horrível, porque se matavam uns aos outros, porque havia abandonos, porque o código romântico é desse ponto de vista emocional, é absolutamente dramático e fatal. Mais para as mulheres até, não é? Pois, com certeza, mas mesmo assim matavam-se, os homens matavam-se naqueles duelos, claro. A história do amor de perdição, aquilo é de facto é uma coisa de caixão à cova, não é? Bem, é belíssimo. Portanto, é belíssimo, mas de facto está fora do nosso código de comportamentos hoje. Bem, mas aquilo tudo me caía no meu coração. E eu não lia muitas páginas, lia algumas páginas só. Eu era uma criança, não é? Mas a ideia, eu tinha o pressentimento de que as histórias, o que acontecia nas histórias. E eu pensava, em primeiro lugar, que ser adulto era um horror. Eu não queria ser adulta. Não queria crescer. Não queria crescer. E, por outro lado, o que eu comecei a fazer foi inventar pequenas histórias em que punha aquilo ao contrário. Portanto, os personagens encontravam-se, amavam-se, eram felizes. Porque, quer dizer, misturava, no fundo, as histórias infantis, os finais das histórias infantis que eu lia de dia, digamos, com as histórias trágicas e dava a volta, fazia os finais mágicos, não é? Uau, já aí começou aí já a escritora? Eu acho que sim, acho que começou porque eu lembro-me muito bem de me dizerem que eu era muito, muito distraída, e de facto, era muito distraída, e eu estava sempre a inventar coisas. Também me lembro os meus miúdos dizerem, ela é uma muito grande mentirosa, porque eu dizia coisas. Lembro-me muito bem de inventar histórias para eles, mas para mim eram histórias. Eles achavam que eu estava a ter-lhes impingir verdades. E, portanto, havia uma diferença, não é? Portanto, olho para trás e sim, acho que fui fabuladora desde pequena. Que maravilha de história. Eu sei. Lídia... Acho que muitas pessoas são assim, sabe? E mais do que isso, eu acho que há muitas pessoas que mentem precisamente porque não têm esse instrumento da fantasia, sabe? E que, portanto, como não têm o instrumento da fantasia disciplinado
para dizer isto era uma vez, e portanto entramos aqui no jogo do faz de contas, e portanto em que a mentira é uma mentira fantástica, e portanto não é um engano, e as pessoas não entendem isso, e como têm uma fantasia não sabem transformar noutra coisa e mentem. Tenho essa ideia de que o mitómano que... É um escritor falhado. É um escritor falhado. Não acha? Talvez. Acho que é. Talvez. Há os mitómanos que não são apanhados logo. À primeira podem ser, não é? Há ali um talento. Há um talento, mas e mais interessante é o mitómano escritor, que é imparável. Só não lhe vou dizer aqui nomes, que é para não ofender. Meu Deus. Sim. O mitómano escritor é maravilhoso. Mas é preciso passar ao largo, não é, Lídia? Não, é preciso estar sempre a olhar, a decifrar nos lábios. Sabe? Como é que se faz? Se faz, percebe-se quando é que a pessoa está. Eu acho que se percebe, eu acho que entendo mais ou menos, sobretudo porque ponho o meu travão imediatamente Põe? em cima. Eu ponho. Diz, só um momento que eu vou ali. Não, só um momento que eu estou a ver-te. É diferente. É só um momento, espera aí que eu estou a ver-te. Isso é maravilhoso. Sim. Pois. É de um escritor muito interessante que começou a partir sobre a Galiza, começou a contar coisas de um aeroporto que tinha alguma razão de ser, mas as fantasias que criava era tanto, e que dizia, isto aconteceu, pode ler no jornal tal. Não existia tal. Mas a realidade partia de um ponto real, sabe? Mas isso é maravilhoso. São pessoas que ensaiam em público, digamos, e aqui entre nós houve de facto histórias interessantíssimas, mas eu não vou contar agora. Pois, querem dar mais sainete às suas vidas, não é? Não é para dar sainete, é porque aquilo é irreprimível. Não conseguem, não conseguem escapar disso, não é? Mas não, é irreprimível e é lindo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo é lindo. Agora, não se pode, é uma mulher querer casar com um homem assim, é um problema, a menos que esteja disposta a estar permanentemente a fazer isto, que é perceber o que é verdade e o que é mentira. Pois é. O que é um bocado doloroso, o que é um bocado trabalhoso. É trabalhoso, tira muita energia, não se recomenda. Também no discurso do Prémio Pessoa recordou também quando era miúda e quando descobriu um poema do heterónimo de Pessoa, Ricardo Reis, que incluía o seu nome, não é? Numa seleta literária. Não sei se sabe de cor esse poema. Um bocado só. Então, o que é que lhe vem à memória desse poema? Bem, eu ontem agora, assim, sou capaz de não saber, mas começa, vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio, e depois pede a sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas, enlacemos as mãos. E o enlacemos as mãos vem entre parênteses, sabe? Que é muito curioso. Esse enlacemos as mãos está assim, entre duas... Sim, é verdade. Portanto, é para dar, digamos, a ideia de que há dois momentos, digamos. Há um momento da realidade e há um outro momento da fantasia. Não é? E aí confrontou-se com o seu nome num poema e primeiro achou que era para si. Eu achei que a pessoa estava a escrever para si. Sim, achei que aquilo era para mim, que era alguém, um jovem que estava a mandar-me uma mensagem. De amor? De amor, mas aquilo era muito triste, não é? Pois. Aquilo era muito triste, e a pessoa que me chamou a atenção, o senhor Ferreira, que achava, enfim, coisas muito interessantes. Foi alguém que teve uma grande influência na minha vida quando era assim miúda, mas o que ele achava era que o poema era tão triste, e eu achava que mesmo triste aquilo era muito lindo e portanto, e tinha lá o meu nome. E tinha o seu nome. Tinha o meu nome, então portanto aquilo era para mim. Depois é que eu comecei a perceber que não. Que a literatura que ali estava. Aquilo era literatura, aquilo não era uma carta que me enviava que estava ali escrito. Mesmo assim, eu ontem não disse que não era possível dizer isso, mas e também não valia a pena, mas eu levei a seleta para a escola, para o liceu. Nessa altura a escola secundária chamava-se liceu. Levei e mostrei. E as minhas colegas ficaram alvoroçadas como eu. Disseram, está ali um poema para a Lídia. Uau! E foram dizer à professora. A professora era opaca como um tapete.
não é? E não conseguiu perceber Adoro nada. a imagem. Pois, era opaca como um tapete. E, portanto, nada, quer dizer, vendo ali um grupo de miúdas a dizer, No olha, está aqui, Shitex. exatamente, a dizer, olha, está aqui. Ela podia sentar-se e dizer, não, olha, não é para ti, mas é como se fosse, não é? Ou dizer qualquer coisa, ou então, se queria manter a fantasia, Claro. dizia, sim, olha, é para ti, agora lê tudo, não é? Claro. Não, nada, mandou calar toda a gente, sentar toda a gente com um mau humor. Essa rigidez, não é? Sim. Sim. De antigamente, não é? De antigamente. Pois. Olhando para agora, durante muito tempo dedicou-se a escrever sobre o passado, a memória colonial, como já falámos, que é também a sua, não é? Mas já disse que não quer mais, que fechou esse capítulo e que quer, acima de tudo, escrever sobre o presente agora. A literatura pode ajudar a escutar o presente e até o futuro? Eu acho que de certa forma sim. Sabe quando, em 2017, acho que foi em 2017, eu publiquei o Estuário, fui várias vezes a Paris para falar sobre esse livro. E aconteceu que encontrava-me com outros escritores e quase todos estavam a fazer aquilo que eu estava a fazer ali com aquele livro, que era uma projeção no futuro. Isto é, num momento em que nós sentimos que a utopia desapareceu e que, pelo contrário, que vem é uma retrotopia. Eu estou a utilizar a palavra. Retrotopia, uma retrotopia. bela. É parecido, é parente da retroescavadora, mas ligada com a utopia. Claro. Aliás, é uma palavra que eu colho do Álvaro de Vasconcelos, aquele analista político que é muito importante e muito acutilante, e ele utiliza a palavra retrotopia exatamente para opor àquilo que são as utopias. Diz que o que está a ser criado é uma retrotopia e tem toda a razão, não é? E o que nós utilizamos a expressão mais é distopia, distopias do futuro, não é? E todos houve uma vez que éramos 5 e os 5 tínhamos escrito sobre isso, sobre essa projeção daquilo que vai acontecer no futuro, não é? E agora, ultimamente, também tenho estado a ver vários escritores com essa ansiedade de projetarem histórias no futuro. Porque o futuro está incomodando, coloca-se como um personagem grandioso neste momento, que é ominoso, que é escuro, que sempre foi. Que não é ficção científica, mas é pressentimento. É pressentimento do que aí vem. Do que aí vem. Porque o futuro... Eu uma vez escrevi um livro sobre o futuro. Numa altura, em 2009, publiquei um livro que se chama Contrato Sentimental, que me pediram para escrever e pediram a muita gente, ninguém escreveu sobre isso. Eu, muito tonta, fui escrever um livro e demorei ali uns belos meses a escrever sobre isso. E agora volto para trás e vejo que o que é que eu fiz na altura? Imaginei o futuro a partir da expansão de determinadas linhas de força daquele momento. E é isso que nós fazemos sempre. Quer dizer, projetamos no futuro aquilo que nos parece ser as forças dominantes do presente. Como é que elas se vão? Quais são as que vão morrer? Cada um de nós escolhe aquilo, não é? Aquelas que lhe parece que vão sobreviver. E como é que os seres humanos vão reagir? Os personagens que inventamos vão reagir perante um palco do futuro. Com base no presente. Com base no presente. E eu acho que neste momento há centenas e centenas de escritores que estão diante do teclado a escreverem sobre isso, sabe? E, portanto, eu acho que, de certa forma, é aquilo que também estou a fazer. Acha que já fechou o capítulo sobre o passado? Não se fecha o capítulo sobre o passado. Nós nunca nos despimos do passado. Nós somos o passado, o presente que vivemos e o futuro que projetamos. Estamos sempre, somos um compósito permanente e não podemos. É por isso que a nossa visão de futuro é sempre limitada, em parte, pela experiência que tivemos no passado. Não é? Já afirmou, África foi o tempo mais áspero que vivi. Essa experiência moldou a sua escrita para sempre? Ela fez-me a escritora que eu sou. Então, porquê? Porque foi o local onde eu encontrei desigualdade humana maior. Onde encontrei um diálogo impossível entre duas culturas que se poderiam entender. Onde encontrei situações
de crime de guerra. Encontrei pessoas boas, mas que estavam acomodadas. Encontrei pessoas que não queriam acomodar-se e que morreram. Encontrei pessoas que foram enganadas para a guerra e que morreram, que ficaram estropiadas. Encontrei pessoas que combatiam contra a sua consciência e combatiam, mesmo sendo contra a consciência. Que se punham um dever de fidelidade a uma hierarquia militar que era muito mais forte do que a sua consciência política. Porque assisti lá a situações de um drama, dramáticas extraordinárias, de situações de vida de pessoas que viviam como possivelmente a humanidade viveu no princípio da humanidade. Esse contraste, tudo isso, num sítio onde ainda não havia televisão, onde havia só rádio, e portanto estava-se em vários mundos ao mesmo tempo. Isso permitiu-me eu ver o mundo de uma maneira diferente. E, além disso, além do mais, a natureza era inóspita. Lembro-me, quando agora vejo as cheias, lembro-me de momentos de cheias em que morriam às centenas de pessoas. Centenas, mas não eram contabilizadas. Centenas de pessoas. Vinham os rios, levavam as palhotas, levavam as pessoas, levavam-nas afogadas. Sabe, tudo isso me deixou uma visão de que a Terra é única, de que os seres humanos na sua essência são todos semelhantes e de que o que nos separa de facto são barreiras artificiais. E eu vim com a ideia de que era possível fundar uma nova humanidade. Passaram estes anos todos e olho e vejo que a pena houve evolução em alguns aspectos, mas houve retrocesso noutros aspectos. Voltou-se ao mesmo. A ideia de falha, há aí uma ideia de falha? Eu sinto sobretudo desde há uns anos para cá. Talvez desde a guerra da Ucrânia, para mim foi um marco fundamental. Foi um marco fundamental que me disse que isto volta para trás. E coincide, de facto, com o voltar para trás. De um lado, o facto de vários populistas terem aparecido na cena internacional, entre eles o mais importante, que é, de facto, Trump, que entra naquela altura, penso que em 2017, e que dá o tom para tantos, e que depois agora viria a regressar desta forma em grande pela janela, que tudo lhe é permitido. Mas, para mim, sobretudo, foi o início de uma guerra no centro da Europa. Foi alguma coisa... abalou-me completamente. Abalou-me e está-me abalando. Porque a guerra horrível que acontece em Gaza... É isso, estava a lembrar-me dessa também. Sim, mas sabe uma coisa, eu fui várias vezes a Israel e tarde ou cedo uma coisa daquelas horrível iria acontecer. Para que lado eu não sabia, mas aquilo ali era alguma coisa que nasceu errada, que está errada, que os próprios não sabem resolver. As melhores pessoas que estão lá não sabem resolver. Não têm ideia de como ultrapassar aquilo. É uma chaga que está ali. Agora, no centro da Europa, onde o comércio foi feito de maneira a que as pessoas se entendessem, a dependência económica, a dependência energética, a dependência de troca de bens, a proximidade de valores, é tão próxima. Era tão próximo, era tão comum, e éramos idealistas. A própria Angela Merkel funda todo o seu reinado, digamos assim, nessa crença. Ela que era da Alemanha de Leste e acreditou que era possível o leste da Europa e o Ocidente se entenderem. E isto aparece ali, esta coisa horrível que é aquela guerra. Isto abanou. Aliás, quando me encontro com outros escritores noutros sítios, toda a gente diz a mesma coisa. Quer dizer, é uma decepção para as pessoas da minha geração. Fernando Rosas, que esteve aqui, sobre esse tema, afirmou: os tambores da guerra começam a soar.
falando mesmo do nosso país e da Europa? Como toda a parte. Sente isso? Eu sinto isso. Sinto isso, quer dizer, as pessoas mais pacifistas, ou pacíficas, diria melhor, as pessoas mais pacíficas neste momento estão dizendo que querem que a Europa se arme. E eu olho e vejo que elas têm razão. Quer dizer, porque a linguagem de todos é de tal forma guerreira que este canto do mundo vai entrar erradamente, mas vai entrar na mesma situação. Isto é de facto uma decepção para a minha geração. Uma decepção profunda para a minha geração. A geração que viu fundar a democracia, o 25 de Abril. A democracia, o 25 de Abril, e mais fundou, não só fundou-se a democracia aqui, como em imensos países a seguir. Quer dizer, o último quartel do século XX funda democracias por toda a parte. É uma altura de democratização das sociedades e mais um momento em que, mal ou bem, a ONU tinha um poder. Havia uma lei, havia leis, compreende? Nós, neste momento, estamos em face de não-lei. É a selvageria. É um tempo da selvageria do faroeste, de certa maneira. Eu agora tenho um áudio para si, um áudio surpresa. Imagina de quem, Lídia? Eu não, se é surpresa, não sei. Claro. Não, podia intuir. Intuir? Então, é do escritor João Melo, e eu vou colocar e depois quero que comente. Vamos a isto? Vamos. Todos sabemos que Lídia Jorge é uma grande escritora. E é uma senhora por excelência da nossa atualidade social e cultural. Eu vejo-a como um exemplo de praticamente tudo o que se possa dizer em todos os domínios da opinião. A sua experiência de escrita esteve sempre em linha com a ética e o espírito do tempo português. É autora de uma obra diversa. Escreveu romances, livros de contos, peças de teatro, livros de crónicas, estudos de sociologia cultural, literatura infantil e até poesia. Mas esta diversidade genérica é, afinal, a prova pública da sua integridade cívica como consciência democrática do processo português anterior e posterior ao 25 de Abril. Não é fácil resumir na mesma pessoa este processo simultaneamente único e multímodo. Mas Lídia Jorge vive num mundo e num tempo que lhe sugerem tanto a condição de cidadania como um modo de ser e agir por via literária e criativa. A sua obra é ela. Ela é a sua obra. Tenho-a por amiga desde que nos conhecemos, lado a lado com a vicissitude da escrita e em jornada praticamente contínua com as viagens que fizemos juntos. O saudoso escritor Nuno Bragança disse-me um dia: se queres conhecer um amigo, viaja com ele. A minha é uma viagem do conhecimento e da admiração por Lídia Jorge, pelos seus belos e contínuos livros acerca do nosso mundo, por um livro chamado Misericórdia, que me fez chorar a morte da minha mãe e que ela certamente escreveu numa espécie de pranto pela mãe dela. Misericórdia. A pergunta que eu tenho para Lídia é a seguinte: Lídia Jorge, qual é o caminho seguinte? O que ainda te falta dizer por escrito? Muito obrigado, João de Melo. Um abraço. Bom, acabamos de ouvir um áudio surpresa, como eu disse, do escritor e amigo João de Melo, que elogia a sua obra e o seu pensamento, da Lídia Jorge, que para ele é uma bússola para todos os assuntos deste mundo. O que não é dizer pouco, Lídia, hein? E lança-lhe uma pergunta com horizonte sobre o que vem aí na literatura de Lídia, sobre o que é o seu próximo livro e os próximos e os próximos e os próximos. Ainda sente que tem tudo para escrever?
É o que vou perguntar a Lídia Jorge já na segunda parte desta conversa, além de pedir que leia o texto que trouxe, curiosamente, precisamente, um excerto de um livro de João de Melo. Portanto, parece que está tudo combinado, mas não estava, não é, Lídia? Não estava. Da minha parte não, agora da sua estou cá a ver. Não, a sugestão foi sua. A nuvem no olhar é um excerto daqui, está tudo ligado. Quero também que partilhe algumas das músicas que a acompanham, talvez que leia um pouco do seu Misericórdia e que partilhe uma sugestão cultural. Isto e o que mais surgir na segunda parte, que podem ouvir a partir da manhã deste sábado. Aguentem fortes, aguenta coração. Boas escutas.